O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. E aí, meu caro Matias, como vai? Estamos aqui gravando na basicamente madrugada já de quinta para sexta-feira. Então fica aí o esclarecimento aos nossos ouvintes que esse programa excepcionalmente não está sendo gravado na sexta, devido aí compromissos do feriadão, né? E estamos aí quase na madrugada, né, como dito. Antes da gente começar, né, agradecer todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera, agradecer todos os nossos apoiadores lá no grupo do Xadrez Verbal da Chancelaria, e aqui alguns recadinhos sobre o último programa, né? O Luiz Torres, ele tem um amigo taiwanês e disse que na ilha de Taiwan estava tendo uma movimentação militar acima do usual na semana passada. O George agradeceu a gente por trabalhar no feriado. Nosso tradicional ouvinte e apoiador Denilton recomendou um filme coreano chamado Shiri. Ele disse que é uma obra que basicamente inicia os blockbusters sul-coreanos. É uma mistura de A Rocha com Missão Impossível. Deus. A Rocha, o filme. A Rocha, não o estilo de música. Não o ritmo do sul da Bahia. Não é um filme sobre sarradas na Coreia do Sul. Inclusive você já indicou aqui no Sétimo Selo, apesar de ser protagonizado pelo Nicolas Cage. Eu pensei que você ia falar que eu já indiquei sarradas. Não. Mas assim, quem quiser no feriado, né, o que faz cada um feliz. Como diria o Rincon Sapiência, se tiver consenso. A Bruna Lima disse que está ótimo e que ama a gente, né? Então ela se junta aí à minha avó, são pessoas que me amam. O Daniel Zerbes ouve a gente de Düsseldorf, na Alemanha. E finalmente o Alexandre, um dos nossos ouvintes clericais. Eu sei que temos muitos ouvintes protestantes, pastores protestantes. O Alexandre é o único ouvinte, pelo menos que eu saiba, que nós temos, que é padre católico. Ele lembrou que a visita do Papa Francisco ao Egito, uma das motivações foi o convite do grão-imã Ahmed Al-Tayeb para que o Papa participe da Conferência Internacional de Paz, que acontecerá na Universidade Al-Azhar. E finalmente, né, agradecer todo mundo que manda seu e-mail, seu recado, seu comentário, né? Infelizmente não dá para ler tudo no ar, ou felizmente, né, quer dizer que tem bastante gente ouvindo, mas agradecer aí todo mundo que nos prestigia. E o Daniel Zerbes, né, que está nos ouvindo de Düsseldorf, eu também já indiquei aqui uma vez a banda local de Tottenhausen, que inclusive salvou da falência o Fortuna, que é o time da cidade. Eu queria mandar um abraço também para o Gabriel, que é plantonista no cursinho Aeon lá de Santos, trabalha com meu colega de faculdade e amigo Felipe Martins, o Bugrino. Então fica aí o registro, o Gabriel no caso, que toca um podcast chamado Giscast, imagino que seja sobre educação. Passemos então para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da semana passada, sexta-feira, dia 14 de abril. Denúncia de campos de concentração para gays na Chechênia. No caso, já comecei o programa falando no caso, né, para as pessoas que dizem que eu uso muito essa expressão. Mas infelizmente semana passada a gente esqueceu de pôr essa notícia no roteiro, né? Um roteiro que a gente falou bastante da Coreia do Norte, do ETA. Então muito provavelmente a gente vai abordar esse assunto novamente em programas futuros. Porém, para esclarecer, tem diversas denúncias de que foram criados campos de concentração para homossexuais na Chechênia.
especialmente homens homossexuais. Lembrando que a Chechênia é uma região estratégica para a Rússia, ali no Cáucaso, por isso que nós já tivemos 2 guerras ali, né, envolvendo a Rússia moderna, porque é um lugar, é uma rota importante para oleodutos e gasodutos, e a população chechena, ela é, em sua grande maioria, muçulmana, sunitas, incluindo aí alguns salafistas, né, que é a vertente mais radical. A Rússia a gente comentou isso vários programas atrás, a Rússia ter se envolvido na guerra na Síria foi uma forma inclusive de combater extremistas de origem chechena e de origem do Daguestão na Síria. E o governante da Chechênia, a Chechênia é uma das repúblicas autônomas que forma a Federação Russa, e o líder da República Chechena, o Ramzan Kadyrov, ele é um dos principais aliados do Putin, justamente como uma forma de você aí pacificar, entre aspas, a região. E é mais ou menos o seguinte, o Putin fala, olha, faz o que você quiser aí dentro, contanto que você controle aí os radicais que já fizeram insurreições contra o governo de Moscou, você faz o que você quiser aí, incluindo aí denúncias de corrupção e tudo mais. Então esse é um assunto que a gente provavelmente vai retornar, porém esse é o contexto aí dessas denúncias de campos de concentração na Chechênia. Notícia do último sábado, dia 15 de abril. Explosão de carro-bomba mata mais de 100 pessoas no norte da Síria. Esse foi um atentado que, infelizmente, né, ele ganhou muita repercussão, porque ele atingiu um comboio que levava cerca de 5 mil pessoas de Alepo a Damasco. A maioria dessas pessoas eram xiitas, que estavam sob controle que moravam numa região que estava sob controle dos rebeldes até pouco tempo atrás. E aí um suicida que dirigia uma caminhonete que transportava alimentos e doces explodiu o seu próprio veículo perto do comboio de ônibus, eram dezenas de ônibus, e por isso a maior parte dos mortos desse atentado foi de crianças sírias que tinham ido até essa caminhonete pegar alimentos e doces. Então, assim, uma coisa, quando a gente acha que a guerra na Síria não poderia ficar mais bárbara, né, tem essa, então fica aí o registro do atentado e o nosso lamento aí pelas vítimas. Ainda no último sábado, Coreia do Norte desafia Trump e lança um novo míssil. Segundo a inteligência da Coreia do Sul, a Coreia do Norte tentou lançar um míssil no último final de semana, porém o teste não teve sucesso. Lembrando que a fonte é a Coreia do Sul, porém muito provavelmente se o teste fosse realizado e tivesse sucesso, muito provavelmente o próprio governo da Coreia do Norte teria noticiado. Surgiram várias análises sobre a última parada militar que nós tivemos na Coreia do Norte no sábado, né, por conta do aniversário do Kim o dia do sol do país, né, que é o aniversário do Kim Il-sung. E inclusive, né, ano que vem vai ter com vídeo ou áudio, mas eu fiz um live tweet do desfile militar da Coreia do Norte. Nunca imaginei que eu faria isso na vida, porque ele estava sendo transmitido ao vivo no Facebook, e bastante gente acompanhou no Twitter. Foi bastante legal, bastante divertido. Teve algumas coisas sérias também, né? Explicar algumas coisas, a simbologia, né, da Coreia do Norte. Vai render muitos memes futuramente. Então esse foi um dos aspectos interessantes aí da grande parada militar da Coreia do Norte no fim de semana. E ainda nesse assunto, a frota que havia sido anunciada pelo governo dos Estados Unidos, pelo Donald Trump, que ia à Península da Coreia, inclusive nós noticiamos aqui, né, que era a frota do porta-aviões Carl Vinson, que estava indo em direção à Península Coreana, na verdade está indo para o Oceano Índico para participar de exercícios militares. Aí agora, o que acontece? Está tendo um choque de narrativas na internet, que assim, esse grupo de combate da Marinha dos Estados Unidos, ele teria sido redirecionado agora para ir para a Coreia. Ou seja, não se sabe se
o governo dos Estados Unidos falou sobre a rota do navio e como uma forma de desinformação, ou seja, intencional. Não se sabe se esqueceram, tem gente que diz que esqueceram de avisar o navio, né, e seu grupo de combate para mudarem de caminho. Tem gente que acha que o navio, enfim, teve uma confusão na comunicação e o navio não trocou sua rota. De qualquer forma, ele estava indo ao Oceano Índico, estava ali perto de Singapura e agora teria sido de fato, finalmente, direcionado à Península Coreana. Notícia da última terça-feira, dia 18 de abril. O presidente do Paraguai renuncia à reeleição para acabar com a crise política. É isso mesmo que você ouviu. Ele renuncia a querer disputar a reeleição, né, por conta da crise que tacaram fogo no Congresso do Paraguai, como nossos ouvintes já sabem, o presidente Horácio Cartes, né, do Partido Conservador Nacional, e aí ele disse que não vai se apresentar em nenhum caso às eleições de 2018, porém mantendo a sua defesa da emenda constitucional que dá o direito para um futuro presidente disputar uma reeleição. Tinha gente dizendo que isso beneficiaria ele, que era uma forma de golpe, inclusive, e aí e o assunto da reeleição é um assunto bastante sensível no Paraguai, como a gente falou naquele programa, né, por conta do histórico de ditaduras no Paraguai. Então, Horácio Cartes, como uma forma de apaziguar os ânimos e talvez barganhar a aprovação da emenda, disse que não cogita a reeleição, não vai disputar a reeleição. E, finalmente, nós tivemos também no Equador, como a gente noticiou, a recontagem parcial dos votos no Equador, que foi transmitida ao vivo pela TV estatal, que confirmou na terça-feira a vitória do Lenín Moreno. Foram revisadas 3.865 atas eleitorais, representando mais ou menos 1.275.000 votos, e confirmando então a vitória do Moreno, pois a margem de vitória que já tinha sido declarada foi confirmada nessa recontagem. Então, muito provavelmente agora a situação no Equador deve ser completamente estabilizada, até porque a recontagem teve presença de observadores tanto da OEA quanto da Unasul também. E agora, na coluna aberta, vamos ouvir duas visões diferentes em relação ao mesmo tema, no caso, a nova lei de imigração, aprovada essa semana no Congresso Nacional. Coluna aberta. Com a palavra, Camila Assano, formada e mestra em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e coordenadora de Política Externa da ONG Conectas Direitos Humanos. Tivemos, no dia 18 de abril, finalmente uma boa notícia na agenda de direitos aqui no Brasil. Foi o dia em que o Congresso Nacional aprovou a nova lei de imigração. Essa lei foi aprovada por unanimidade pelo Senado Federal e ela vem para substituir o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro é uma legislação da ditadura militar. Foi aprovado em 1980 sob João Figueiredo. E, como qualquer lei da ditadura militar, seguia os preceitos de discriminação e cerceamento da liberdade das pessoas. Então, o que aconteceu no dia 18 de abril, agora com a aprovação da nova lei de imigração, é um claro exemplo de uma dívida com a democracia no Brasil que foi cumprida e sanada. O Estatuto do Estrangeiro, ele tem vários problemas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a nova lei de imigração, ele vem justamente para atender a uma adequação dessa legislação sobre imigração à democracia e à redemocratização no Brasil e também ao que diz a Constituição Federal de 88. A nova lei de imigração é uma demanda antiga da sociedade civil, que gostaria de ver o processo de consolidação da democracia e da redemocratização do Brasil completo. Migração também começou a ganhar maior relevância na agenda nacional nos últimos anos. Por conta disso, talvez isso tenha dado mais fôlego e força para essa demanda antiga da sociedade civil por uma nova lei.
Vários acontecimentos deram gás a essas demandas sociais por uma nova lei de imigração. Podemos falar sobre a chegada dos haitianos e a forma como a sociedade brasileira, em vários aspectos, se abriu e quis acolher de forma humanitária essas pessoas. A crise de refugiados no mundo e as fotos de crianças morrendo no mar Mediterrâneo que chocaram pessoas no mundo inteiro, e muito também despertou essa humanidade no Brasil de que pessoas precisam ser acolhidas. O processo de negociação e de construção da nova lei foi um processo muito interessante porque foi participativo desde o seu início. Como eu mencionei, ele surge a partir de uma demanda da sociedade civil, mas ele também encontrou espaço no Congresso Nacional para que fosse feita uma verdadeira construção democrática, algo muito raro na política brasileira, ainda mais em tempos como vivemos hoje. O projeto de lei ele surgiu de uma iniciativa original do senador, então senador Aloysio Nunes, mas também ele foi alimentado por outros processos de construção de uma proposta de lei, como também foi a comissão de especialistas que havia sido convocada pelo Ministério da Justiça sob o governo Dilma Rousseff. O projeto que ganhou mais força foi esse que eu mencionei, de iniciativa do senador Aloysio Nunes, na época, e que começou a ganhar força no Congresso Nacional justamente por ter sido um projeto que foi amplamente discutido com a sociedade civil, e mais, foi um projeto que foi feito numa lógica suprapartidária, algo muito raro na política brasileira e mais ainda no momento que vivemos hoje no Brasil. A construção desse projeto foi feita com momentos de escuta da sociedade civil e também de um entendimento por parte dos nossos parlamentares de que haveria sim uma dívida com a democracia e que sim o Brasil precisaria ter uma lei mais moderna e mais humana com relação aos migrantes. Um exemplo claro dessa lógica suprapartidária foi a dinâmica muito interessante e muito inspiradora na comissão especial que tratou do projeto de lei na Câmara dos Deputados. Essa comissão foi presidida pela deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, e o relator da matéria foi o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Partidos que estão em aspectos distantes na política brasileira, mas que dois parlamentares que tiveram um entendimento de que precisariam trabalhar sim conjuntamente de forma suprapartidária e pensando no Estado como a finalidade para atender a sua população e não por disputas políticas. E então essa dinâmica ela foi importante, inclusive para levar a sua aprovação no Senado. Agora vamos falar um pouquinho sobre as diferenças, né? Então o que de fato muda com a superação do Estatuto do Estrangeiro pela adoção dessa nova lei de imigração, que foi aprovada pelo Congresso no dia 18 de abril agora. O Estatuto do Estrangeiro de 1980, para começo de conversa, ele é inconstitucional e desatualizado em relação à normativa internacional. E essa nova lei, ela vem justamente para respeitar os princípios da Constituição de 1988 e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. O Estatuto do Estrangeiro, ele entende o migrante como uma ameaça à segurança nacional. E isso faz sentido numa época em que havia ditadura militar, em que havia toda a lógica e a ideia de conspiração de que forças externas viriam para desestabilizar o Brasil. É claro que isso fica e deveria ter ficado no passado com relação ao Estatuto do Estrangeiro. E a nova lei de imigração, ela deixa de entender o migrante como uma ameaça à segurança nacional e entende o migrante como um ser humano, um sujeito de direito. Ou seja, os direitos humanos eles pertencem às pessoas, aos seres humanos e não a uma nacionalidade que ela carregue. Uma outra diferença com relação ao Estatuto do Estrangeiro e à Lei de Imigração é de que o Estatuto ele discriminava pessoas por lei. Por exemplo, o Estatuto dizia que os migrantes eles não têm direito a participar de protestos. Independente da sua situação migratória, regular ou irregular, nenhum migrante poderia participar de manifestações de rua ou protestos. Agora, a nova lei ela elimina a discriminação e garante os direitos humanos assegurados a todos e todas. O Estatuto do Estrangeiro ele também dificultava a regularização dos migrantes que já estivessem em território nacional. E aqui é importante mencionar que as pessoas elas
migram, faz parte da natureza humana essa migração. E uma vez que as pessoas elas entram no território nacional e por alguma circunstância elas deixam de estar em situação regular, é preciso criar formas de regularização dessas pessoas, caso contrário elas vão ficar marginalizadas da sociedade, do trabalho formal, e vai gerar uma situação em que não há a sua inteira integração. E, inclusive, conflitos podem surgir justamente dessa divisão entre migrantes regulares e não regulares. A nova lei de imigração, ela vem de uma forma moderna a desburocratizar os procedimentos de regularização migratória. E, para aqueles que já estão no Brasil em situação irregular, ela prevê uma anistia, um procedimento para que essas pessoas possam se regularizar. E a anistia é algo que o Brasil e vários outros países têm adotado justamente para poder lidar com o número de pessoas que se encontram no país, mas seguem em situação irregular. Então, isso não é novo, mas é muito positivo, porque de fato a gente vai zerar aqui no Brasil, poder começar uma nova lógica com essa nova lei. Uma outra diferença entre o Estatuto do Estrangeiro e a Lei de Imigração nova é que o Estatuto ele criminalizava o migrante pela sua situação migratória. Então, uma coisa é uma falta administrativa, a outra é cometer um crime e perder a liberdade por conta disso. Pelo Estatuto do Estrangeiro, uma pessoa que estivesse em situação irregular e migratória, ela poderia perder sua liberdade, estar preso. Essa nova lei, ela já vai entender que não deve se criminalizar o migrante pela sua situação migratória. É claro que se há o cometimento de um crime, o migrante vai responder da mesma forma que um brasileiro responde aqui no Brasil. Nós temos leis para lidar com crimes, mas a questão da situação migratória, ela deixa de ser entendida como criminalizadora. Uma última diferença que eu queria destacar entre o Estatuto do Estrangeiro e a Lei de Imigração é que o Estatuto do Estrangeiro não previa formas de acolhida humanitária. E a nova lei, ela vem a se atualizar, inclusive a incorporar uma política do Brasil com relação a vistos humanitários. Nós vimos o Brasil abrindo suas portas de forma humanitária para acolher haitianos e sírios, por exemplo. Mas todas essas ações que são positivas, elas foram feitas a partir de remendos, portarias que foram adotadas. Agora a nova lei ela já prevê, por lei, formalmente, que é possível garantir essa acolhida humanitária. Então, essas diferenças mostram o quanto avançamos com essa nova lei de imigração. Há alguns mitos que estão rolando nas redes sociais tentando invalidar essa nova lei ou tentando promover alguns mitos que não se comprovam na realidade. Eu queria destacar 3 mitos que merecem sim serem rebatidos. Algumas pessoas têm dito que a nova lei de imigração vai fazer com que o Brasil seja invadido por migrantes. Em primeiro lugar, nada indica que o Brasil vai ser um destino prioritário para os migrantes. Se formos olhar o número de migrantes no mundo, e os dados da ONU mostram que 2/3 dos migrantes do mundo, que são por volta de 240 milhões, 2/3 deles estão na Europa e na Ásia. Então, o Brasil não faz parte desse destino prioritário do deslocamento de pessoas. E mais, existem mais brasileiros vivendo fora do Brasil do que migrantes vivendo no Brasil. Então, o próprio uso do termo invasão, ele tem que ser repensado com base nesses dados concretos sobre o número de brasileiros fora, sendo muito maior do que de imigrantes vivendo aqui. E mesmo para falar dos números de imigrantes no Brasil, a população de imigrantes no Brasil, de acordo com os dados da Polícia Federal, ele é menor do que 1% da população brasileira. Então, não temos como falar de invasão com um número tão baixo de imigrantes que estão aqui. Só para ter um comparativo, a Argentina, nosso vizinho, tem por volta de 4% da sua população de imigrantes. E os Estados Unidos, 14% da população é composta por migrantes. Então, todo esse discurso de invasão, esse discurso alarmista, ele não se comprova na realidade. O segundo mito, que também valeria a pena ser rebatido, é de que o Brasil estaria abrindo mão da sua soberania nacional. Não é verdade. As fronteiras, elas seguem resguardadas, inclusive a própria Polícia Federal foi um dos entes que participou da negociação do texto e da construção desse texto de nova lei. E as prerrogativas constitucionais da Polícia Federal, de Polícia Aeroportuária, de Fronteira e Marítima, continuam previstas, inclusive reforçadas nessa nova lei.
E também vale ressaltar que a aprovação dessa lei é um ato soberano e democrático do Estado brasileiro. Essa lei ela foi aprovada depois de um longo processo de consultas, um longo processo de escuta a comunidades afetadas e a outros atores interessados, e ela seguiu todos os passos necessários no Congresso Nacional. Então, isso é um exemplo de soberania democrática. O último mito que eu queria comentar, e que se fala muito, é de que os migrantes eles viriam ao Brasil para sobrecarregar serviços públicos sem fazer nenhuma forma de contribuição, ainda mais num contexto de crise econômica. Aqui é preciso ter muita cautela e também acho que muita sobriedade ao falar sobre eles vêm para tirar proveito e não contribuir. Primeiro que nós sabemos que todas as pessoas elas têm diferentes formas de contribuição. Inclusive no momento de crise econômica como nós estamos passando, a vinda de novas pessoas pode inclusive servir como uma forma de reaquecer a economia. E dizer que eles vão também encher o sistema público de saúde sem contribuir de forma alguma é no mínimo equivocado. Afinal de contas, qualquer pessoa que venha ao Brasil e esteja vivendo no Brasil está pagando impostos, seja direta ou indiretamente. E esses impostos eles são revertidos também em serviços públicos à sociedade. E vale sempre lembrar que o direito à saúde, o direito à educação são direitos humanos, são direitos que pertencem ao ser humano independente da sua nacionalidade, e a nossa Constituição ela é uma referência na questão de defesa de direitos, justamente porque ela reconhece o direito de todos à educação e à saúde universais, por exemplo. Então, há muito que se comemorar com essa lei, ela ainda tem alguns desafios pela frente. Ela passou pelo Congresso Nacional, então ela segue para a sanção presidencial do presidente Temer. É importantíssimo que a sanção aconteça de forma rápida e sem nenhuma descaracterização do seu conteúdo. E é esperado que não haja uma demora e nem uma alteração do texto. Afinal de contas, esperamos que o próprio presidente Temer olhe para o seu próprio passado de descendente de imigrantes e entenda que a migração faz parte do Brasil e que a migração ela não é um crime, não é um caso de polícia. E o outro desafio é justamente fazer com que a lei pegue. Acho que esse é sempre o desafio no Brasil, mas essa lei ela tem série de desafios na implementação e a sociedade civil, inclusive a Conecta Direitos Humanos e seus vários parceiros vão continuar atuando de forma firme para que o que está escrito no papel desta lei e que representará tantos avanços em termos de garantia de direitos, de fato, chegue às pessoas. E isso coloca o Brasil num papel novo no mundo. Estamos vendo no mundo, infelizmente, países cada vez mais se fechando, usando um discurso de ódio e conservador, justamente para atacar pessoas que estão, seja fugindo de guerra ou buscando mudar de país e reconstruir sua vida em outro lugar. O Brasil agora, com essa nova lei, vai ser visto como uma referência. E espera-se que o Brasil, com essa nova lei, também participe ainda mais dos debates internacionais sobre a crise de refugiados e a questão da migração, levando esse exemplo. Agora vamos ouvir Daniela Alves, bacharel em Relações Internacionais e mestra em Ciências Médicas, premiada por sua atuação contra o tráfico de pessoas e de órgãos e diretora do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais. E só um adendo aqui, antes da Dani falar, né? Ela, só para esclarecer, o pessoal dela muito gentilmente topou participar, fazendo uma análise um pouco mais crítica, especialmente em relação ao momento em que a nova lei é aprovada, nem tanto ao conteúdo, mas a outras providências. E recentemente ela passou por um procedimento cirúrgico ortodôntico. Isso existe? Ou é uma ortodontia cirúrgica? Não sei. Ela teve que fazer uma cirurgia no maxilar. Então a dicção dela ainda não está perfeita, ela pediu para pedir desculpas sobre isso. Oi, Felipe, eu analisei a lei de imigração que foi recentemente aprovada na Câmara dos Deputados e já há alguns anos eu acompanho todos os temas relacionados à imigração, tráfico de pessoas e refugiados. Acho que, primeiramente, nessa lei da imigração, eu destacaria essa questão do fim da criminalização da imigração. Tá? Esse é um ponto interessante
é importante a ser abordado, porque ao longo dos anos nós vemos repetidamente essa questão, sim, da criminalização da imigração, tá? E por que isso? Nós temos muitos problemas no mundo todo, tá, relacionado à questão do tráfico de imigrantes, do tráfico de pessoas, tá, da questão dos refugiados, e eu vou explicar um pouquinho a diferença, tá, entre esses conceitos. Tanto no caso do tráfico de imigrantes como no tráfico de pessoas, existe o transporte, tá, de uma pessoa de um país a outro. Tá? No entanto, o que diferencia o tráfico de pessoas do tráfico de imigrantes é exatamente uma finalidade de exploração que existe no tráfico de pessoas. E no tráfico de imigrantes já não existe. O que acontece? No tráfico de pessoas existe esse transporte, essa transposição de uma pessoa de um país a outro, e quando chegar no seu destino final, essa pessoa será explorada, e pode ser explorada sexualmente ou para fins de trabalho escravo. No tráfico de imigrantes, não. É? Já no tráfico de imigrantes é muito utilizado, no caso de pessoas que querem sair do seu país, seja por motivo de uma guerra, ou seja por uma questão de uma calamidade pública, utilizam dos chamados coiotes para conseguir sair do seu país e chegar a outro país. Né? Então esses são os traficantes dos migrantes. Tá? Então essa é a diferença básica entre essas duas atividades. Voltando à questão da criminalização, esse é um tema muito forte, muito presente na área de migrações, em especial quando falamos na região da Europa e Estados Unidos, né? Porque nessas regiões é muito comum uma imigração irregular, tá, ser tratada como uma questão de criminalidade, né? Ao longo dos anos, eu sempre defendi que uma imigração irregular ela não pode ser considerada como um crime, mas sim uma infração administrativa. Não é? No momento em que isso acontece, por que tratar como um criminoso alguém que está saindo de seu próprio país porque está numa guerra civil ou porque está numa situação de calamidade pública? Não é? Essa pessoa está tentando sobreviver e não ser um criminoso. Ao longo dos anos, nós tivemos sempre muitos problemas para conseguir receber adequadamente os refugiados no Brasil. Um desses problemas está relacionado à questão da burocracia. Sempre foi muito grande a burocracia, tá, para uma pessoa conseguir o status de refugiado ou um visto humanitário, chegando a 2, 3, 4, 5 anos, tá, para alguém conseguir receber um retorno positivo ou negativo, né? Então imagina alguém que chega aqui no Brasil necessitando de um visto humanitário ou um status de refugiado. Sem isso, a pessoa não consegue um trabalho formal, né? Tem que atuar sempre na informalidade, não conseguir acesso a nenhum serviço público. Então a situação aqui no Brasil dessas pessoas sempre foi uma situação muito difícil, né? Sempre com apoio das ONGs, das igrejas, das pessoas que se reuniam e pouco apoio do Estado. Agora, com a desburocratização de todo esse processo, o que se espera, tá, é que essas pessoas tenham acesso mais rápido ao visto, ao status de refugiado, dando a possibilidade de se inserir adequadamente na nossa sociedade, né? Conseguir um emprego, ter acesso a serviços públicos como educação, moradia, saúde em especial, que todos esses serviços eram impossibilitados até então. Agora, além da questão da desburocratização, essa lei ela também traz como novidade a possibilidade de criação de políticas públicas para a integração na sociedade dos refugiados e também das pessoas com status, com visto humanitário. O que vai acontecer agora, que vai ser necessária a criação de políticas públicas do governo federal, tá, para a integração das famílias aqui no Brasil. Que hoje não existe um planejamento estruturado para que isso ocorra. Como já disse, esse acolhimento aqui no Brasil sempre foi feito com ONGs e ONGs com poucos recursos, tá? Pelas igrejas e pela própria população. Então não se tem ainda,
não é? Que fique claro, um planejamento adequado para a integração dessas pessoas aqui no Brasil, desses familiares. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, no Canadá, no qual o Canadá ele tem uma linha muito clara de atuação com relação à recepção de refugiados. Não é só receber, fazer uma análise rápida e adequada, né? Mas integrá-los à sociedade de uma forma digna, né? É isso que é importante ali. E para isso o governo canadense tem parcerias não só com ONGs, mas com empresas e um planejamento de inserção de cada uma dessas pessoas que entram no país com status de refugiado. É isso que nós vamos precisar desenvolver aqui no Brasil. É claro que nós vemos agora muitas críticas com relação a essa lei, dizendo que nós estamos abrindo de vez as nossas fronteiras, né, sem controle nenhum, e que podem entrar terroristas, enfim. Eu acredito que, claro, nós não podemos ter uma visão apenas relacionada aos direitos humanos. Direitos humanos precisa sim, ser sempre uma linha condutora de ação. Claro que também temos de pensar na segurança do nosso país, mas a questão de segurança ela vai estar atrelada justamente à análise que vai ser feita de cada um dos refugiados que vão entrar aqui no país, né? Nós estamos sim desburocratizando, isso não quer dizer aumentando a irresponsabilidade, muito pelo contrário. No momento em que nós conseguimos ter um fluxo melhor dentro desses processos, mais transparente o processo fique, mais adequado poderá ser a análise das pessoas que entram aqui no Brasil. Eu volto a dar o exemplo do Canadá. Né? O Canadá ele tem um processo rápido de análise, tá? E esse processo é rápido, tá? Porque teve um investimento em tecnologia, tá? Isso foram alguns anos, investimento em tecnologia e, claro, a filosofia do próprio governo canadense de respeito às pessoas, né? Então, a segurança, os canadenses não deixaram de se preocupar com a segurança. No entanto, lá continua assim também uma preocupação muito grande com os direitos humanos, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Muito pelo contrário, né? Nós temos de continuar preocupados com a questão da segurança, né? Nós temos as nossas fronteiras, muitos problemas com a fronteira, problema com o tráfico de drogas, problema com o tráfico de armas, e todas essas questões vão continuar a ser monitoradas. Infelizmente, ainda estão mal monitoradas, né? Mal monitoradas não digo que é uma incompetência dos profissionais que atuam nessa área, não é. Muito pelo contrário. Esses profissionais que atuam hoje, atuam com poucos recursos, né, e fazem de tudo para poder fazer o seu melhor. No entanto, o que está faltando é um planejamento do nosso governo para que esses recursos sejam aplicados de uma forma adequada. Apesar de ser otimista sobre a estrutura, como ficou essa lei da migração aqui no Brasil, eu poderia falar que nós vamos ainda demorar muito tempo para conseguir aplicar de forma adequada essa legislação. Porque nós vamos precisar de uma adequação em vários segmentos, seja tecnológica, de planejamento, de pessoal, de quadros, de reorganização da própria estrutura atual, para conseguir, por exemplo, a desburocratização, né? E que o respeito aos direitos humanos, né, também tem esse cuidado com relação à segurança, ou seja, esse investimento tecnológico ele é muito importante pela segurança e, obviamente, pelo respeito às pessoas, né, para que elas não precisem ficar anos e anos e anos esperando um status de refugiado ou um visto humanitário para poder viver adequadamente em nosso país. Por outro lado, com relação à integração dessas famílias aqui no Brasil, nós vamos ter também aí iniciar um processo de política pública que tenha todo um planejamento para a integração, né, dessas famílias em nosso país. Ou seja, desde o momento em que é solicitado o visto humanitário, tanto com o status de refugiado,
não é? Até o momento em que essa pessoa vá morar em algum local, que tenha uma inserção na nossa sociedade, que tenha um trabalho, que seus filhos estejam na escola, que tenham acesso à saúde, enfim, tudo isso requer um planejamento adequado. Eu espero que o nosso governo consiga, sim, aplicar políticas públicas adequadas para este fim. Nós temos exemplos, eu volto a falar do Canadá novamente, tem exemplos em outros lugares do mundo também de políticas públicas de sucesso para a recepção de refugiados. No entanto, o nosso país, em especial o nosso governo, vai precisar ter uma atenção maior com relação a momentos de crise, né? Aqueles momentos em que podem ter um volume muito grande de refugiados querendo entrar em nosso país, né? Porque isso pode ocorrer desequilíbrio em algumas regiões que não têm a capacidade de absorver o trabalho dessas pessoas, de absorver a integração, né, dessas famílias em uma determinada região. Então, acaba ocorrendo um grande problema. E hoje o Brasil não está preparado para lidar com situações de emergência, né? E em nenhum dos casos, nem em relação a refugiados, nem desastres naturais. Isso é um desafio que o governo vai precisar lidar. E eu espero que considerem também essa questão das situações de emergência. O que fazer nesses casos? Agora ficamos com as efemérides semanais. A Semana na História. 21 de abril de 1792, o motivo deste feriado, já que há 225 anos era enforcado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele que foi o único enforcado, o único punido com a pena capital, né, por conta da Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, mas essa é uma perspectiva legalista, né, uma perspectiva da coroa portuguesa. Ele que se torna um herói republicano, o mais recente Nerdologia foi sobre esse assunto. E lembrando que a Conjuração Mineira ela pretendia no máximo estabelecer uma república nas Minas Gerais. Não era um movimento pela independência do Brasil, não era um movimento pelo fim da escravidão, e todo mundo ali quase todo mundo ali estava devendo para o fisco português também. Mas aí, 225 anos atrás, do enforcamento Tiradentes, que pagou com a vida aí pelo seu movimento. O Tiradentes que era um dos idealistas do movimento, né? Tinham outros que estavam ali mais por interesses, que foram exclusivos delatores, mas ele era um dos idealistas do movimento. Isso deve ser dito antes que alguém me acuse de profanar a memória de Tiradentes. E ele também não tinha costas quentes. E também nessa semana tá inaugurando em diversas cidades do país o filme Joaquim, de direção do Marcelo Gomes. E eu fico muito feliz que esse filme finalmente chegou às telonas, já que na graduação, quando eu estava na graduação, o Marcelo falou com a minha turma de Brasil Independente sobre esse projeto, que faz parte da série Los Libertadores, que são 8 filmes ligados às independências latino-americanas, e que eu vi apenas 2 também, o La Redota de Artigas, de direção do César Charlone, e o Revolución El Cruce de los Andes, de direção de Tristan Bauer e Leandro Ipinha. Passemos agora para o dia 19 de abril de 1967, já que há exatos 50 anos morria Konrad Adenauer. Rapidinho, você mencionou o Tristan Bauer, né? É como o Beckenbauer ficou depois da semi da Copa de 70, não foi? Meu Deus. Essa foi nível Matias, vai. Não. O Konrad Adenauer foi o primeiro-ministro da Alemanha, no caso da Alemanha Ocidental, né, pós Segunda Guerra Mundial. Ele muito provavelmente foi a pessoa mais velha a assumir um cargo executivo eletivo, já que ele era premier da Alemanha com 90 anos praticamente, quase. Ele morreu aos 91.
Ele foi uma figura muito importante ali na Guerra Fria, no pós-guerra, e ele tinha algumas posições bastante curiosas, né? Quando eu digo curiosa é que assim, ele tinha um tom interno diferente do tom externo dele. E, enfim, ele foi uma liderança muito importante na reconstrução do pós-guerra, na consolidação do Estado, dos Estados europeus e da própria União Europeia também, depois da Segunda Guerra Mundial. Então tá aí o jubileu de ouro da sua morte, né, do Konrad Adenauer. E apenas 2 dias após a morte do Konrad, dia 21 de abril do mesmo ano, era derrubada a monarquia na Grécia. A Grécia, que teve uma ditadura militar, né, durante a Guerra Fria, assim como a Turquia. A gente falou um pouco disso no Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Chipre, né? A Grécia, que tinha muito forte uma ameaça comunista, né, fruto dos movimentos guerrilheiros que lutaram contra a ocupação italiana e nazista, italiana fascista e alemã nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E esses grupos depois se tornaram-se um dos mais fortes movimentos comunistas da Europa, e temia-se muito que a Grécia pudesse se tornar um governo simpático à União Soviética, ou simpático pelo menos à Iugoslávia. Então foi estabelecida uma junta militar, né, o governo dos coronéis, que derrubou a monarquia grega e instaurou aí uma ditadura que foi bastante violenta na Grécia, e depois foi proclamada uma república. Mas aí por mais ou menos uns 8 anos a Grécia foi uma ditadura bastante violenta. E agora no match, o Felipe vai falar sobre mais um passo em direção ao sultanato do Erdoğan. Meus amigos, minhas amigas, como diriam os radialistas de antigamente, Erdoğan venceu, dia 16 de abril de 2017, né, o referendo sobre as emendas à Constituição Turca, né, encaminhando aí pro sultanato do Erdoğan, substituindo o atual sistema parlamentarista turco com um sistema presidencialista, concentrando mais poderes no executivo. Nesse caso, o executivo é o Erdoğan, que inclusive com a vitória pode ficar no poder até 2029. Sim, vocês ouviram corretamente. Ele pode, e veja que é um pode não de possibilidades, é um pode de será permitido, será legal, né, caso ele fique no poder até 2029, ou seja, daqui a 12 anos. Então vamos aqui por partes, né? Primeiro, a eleição. A eleição teve aí um turnout, um comparecimento de mais ou menos 85% do eleitorado, que decidiu pelo voto sim, ou seja, aprovar as emendas constitucionais, por pouco mais de 25 milhões e 150 mil votos, o que dá aí 51,4% dos votos. Ou seja, uma votação apertada. O não venceu, o não perdeu, né? E teve aí 48,59% dos votos. Então, uma margem de vitória muito pequena, com 1,7% dos votos em branco. Sobre a eleição, nós temos 2 aspectos importantes a serem colocados. O primeiro é que é o seguinte: o Erdoğan, ou Sultão Erdoğan, ou presidente Recep Erdoğan, ele venceu, né? Ele era o maior interessado nessas emendas constitucionais. Porém, quando a gente olha para as principais cidades turcas, né, se a gente olhar para as 5 maiores cidades turcas, ele venceu em apenas uma, que é a cidade de Bursa, né, que é uma cidade que fica mais ou menos perto de Istambul. Em Istambul ele perdeu,
Na capital, Ankara, ele perdeu. E Antalya, ele perdeu, que é a capital, digamos assim, não vou dizer a capital, né? Mas fica ali, justamente ali na Anatólia. E ele perdeu em Izmir, que é a principal cidade ali do Mediterrâneo, também na região da Anatólia. E no caso de Izmir e de Antalya, ele tomou uma surra. Tá? Em Izmir estamos falando aí de 68%, quase 69% a favor do não. Então esse é o primeiro aspecto, né? E é uma tendência que a gente tem registrado em várias eleições, né? Como no Brexit, como na eleição do Trump, né? Uma diferença demográfica, uma divisão demográfica entre as grandes cidades mais cosmopolitas, por assim dizer, e as cidades menores e o interior dos países. Né? Quando a gente vai para o interior da Turquia, aí o Erdogan levou de lavada. Na cidade que ele teve mais, uma proporção de vitória maior, com mais de 80% dos votos, é uma cidadezinha de 75 mil pessoas, ali já perto da região do Cáucaso. Então, a gente vê primeiro essa divisão demográfica que a gente viu no Brexit, no Trump, acontecendo também na Turquia. E aí, por isso que logo depois da vitória do Erdogan, do anúncio da vitória, melhor dizendo, que nós tivemos alguns protestos nessas grandes cidades. Né? Nós tivemos comemorações em alguns bairros de Istambul e em outras cidades, mas nas grandes cidades, especialmente em algumas regiões de Istambul e na capital Ankara, nós tivemos protestos, né, contra o resultado. Então esse é o aspecto mais curioso. Outra coisa curiosa em relação ao perfil do eleitorado é que nas maiores comunidades turcas na Europa, o voto do Erdogan venceu, embora com, na média nacional, um comparecimento menor do eleitorado. Então, por exemplo, na Alemanha, 63% dos eleitores turcos votaram sim. Na França, 64% dos eleitores votaram sim. Na Holanda, 70%, né, nos Países Baixos. Só que, em geral, foram participações menores, ou seja, com menores do que a média que foi tida no referendo como um todo. No norte do Chipre, que é uma região de maioria turca, o não venceu. Né, para quem não sabe sobre a divisão do Chipre, né, essa disputa internacional pelo Chipre, nós temos aí um Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um programa sobre história e política, não é um programa sobre futebol, né, inclusive muita gente às vezes tem preconceito com isso, mas a gente explica a situação no Chipre, a situação cipriota. Mas quando nós olhamos aí para as maiores comunidades de turcos fora da Turquia, e aí a Alemanha, né, ela é disparada, né, para a gente ter um parâmetro. Na Alemanha estamos falando aí de mais de 650 mil eleitores. A segunda maior comunidade turca no número de votos é a França, com 130 mil. Ou seja, uma disparidade aí gigantesca. Né, lembrando que essa comunidade turca enorme chegou na Alemanha a convite do governo alemão. Então, em relação aos resultados do referendo, nós temos esses dois aspectos interessantes de demografia. Agora, em relação ao resultado eleitoral como um todo, a oposição já declarou que vai entrar com pedir anulação do referendo. Segundo, por exemplo, o líder do Partido Republicano do Povo, o CHP, que é talvez hoje, né, talvez não, né, certamente é a principal oposição ao Erdogan, né, só que assim, o partido do Erdogan, o AKP, o Justiça e Desenvolvimento, tem 317 deputados.
O CHP tem 133, ou seja, mesmo ele sendo a maior bancada de oposição, ele é uma bancada bem menor, né? Estamos falando aí de quase 1/3 do tamanho da bancada do AKP, que hoje é, né, a maioria esmagadora, né, no parlamento turco, né, 317 de 550. No caso, o CHP já disse que vai pedir a anulação, já disse que vai entrar na justiça, declarando que pelo menos 37% das urnas devem ser impugnadas por manipulação e fraude. Por quê? Porque a Junta Suprema Eleitoral da Turquia, que é como se fosse o Supremo Tribunal Eleitoral, né, o STE da Turquia, disse que iria considerar válidas na contagem os envelopes eleitorais, mesmo que não tivessem selos da equipe de mesa eleitoral, né, sem o selo oficial. Ou seja, então assim, eu posso simplesmente pegar um papel, pegar um envelope, colocar ali 100 votos a favor, jogar ali no meio dos envelopes das urnas, e aí, né, tá contando aparentemente, assim, foi uma decisão extremamente curiosa, lembrando que depois do expurgo promovido pelo Erdogan, depois do autogolpe ou tentativa de golpe, ou jamais saberemos, do ano passado, né, dá para dizer basicamente que unanimamente o judiciário e as Forças Armadas estão do lado do Erdogan, né, são controladas pelo Erdogan. Então essa é a principal questão, a divulgação, a denúncia de irregularidades, de uma fraude eleitoral. Só que ao mesmo tempo, né, quando você coloca, né, que o judiciário está do lado do Erdogan, o resultado, digamos assim, preliminar está do lado do Erdogan, é muito complicado, né, que esse referendo eventualmente vai ser cancelado, ou algum deles, algumas urnas sendo anuladas, né? Não dá para pôr as fichas nisso, cravar nisso. Outra crítica foi de que os votos foram apurados de maneira secreta. E aí o que acontece? Como sim venceu com uma diferença de mais ou menos ali 1.250.000 votos, segundo a oposição, pelo menos 2,5 milhões teriam sido irregulares. Então, né, ou seja, abre margem aí para você dizer que o resultado está aí complicado, está manchado. A União Europeia declarou que expressou suas preocupações com as críticas de irregularidades. A Angela Merkel também disse que as denúncias de irregularidades devem ser levadas a sério e que o resultado apertado mostra que a Turquia está dividida. A França, do presidente François Hollande, disse também que mostra que a Turquia está dividida. Agora, em contraste, a Turquia recebeu diversas congratulações pelo seu referendo e pela sua reforma constitucional. Dentre eles, né, o primeiro a ligar para ele foi o presidente Azeri, né, o Azerbaijão, que é um grande aliado turco. O Azerbaijão ele tem uma relação muito... o termo não é dependente, né, mas a Turquia é o principal aliado do Azerbaijão, né, isso é muito claro. E aí o presidente do Azerbaijão ligou para dar os parabéns, o Donald Trump ligou para o Erdogan para dar os parabéns, Vladimir Putin ligou para dar os parabéns, o primeiro-ministro chinês estava na Turquia durante a apuração, deu os parabéns. E aí alguns países, né, como por exemplo a Arábia Saudita, a Belarus, o Cazaquistão, né, países aí, né, que tem a Geórgia, né, países que têm aí um histórico recente bastante curioso, né, em relação à democracia e votos. Outra reação
interessante no prisma internacional foi do ministro de Relações Exteriores da Áustria, o Sebastian Kurz, que disse que esse resultado mostra como a tentativa da Turquia de entrar na União Europeia é uma ficção e é uma ficção que deve ser abandonada. Ou seja, deixando muito claro que o resultado mostraria então que a Turquia está abandonando as necessidades democráticas, né, para você integrar a União Europeia. Agora, né, então assim, o grande beneficiado é o Erdogan. A oposição já fez já fez as suas denúncias. É possível suspeitarmos de irregularidades, sim. Nós tivemos o histórico recente, né, sobre as campanhas eleitorais na Alemanha, nos Países Baixos, que inclusive causaram uma crise diplomática, que a professora Ana Luísa de Moraes Campos já esclareceu aqui para vocês. A gente falou do perfil demográfico, e aí faltam aí 2 pontos, né, para a gente fechar esse quadro. O primeiro deles, quem perde? Quem perde são principalmente 2 setores, né? O kemalismo. O que é o kemalismo, né, para os nossos ouvintes mais recentes? A Turquia ela foi fundada, a República da Turquia, o Estado Moderno da Turquia foi fundado sob a liderança de um movimento de especialmente militares turcos, nacionalistas e que tinham a proposta de modernizar o país, de ocidentalizar o país, e aí um desses pilares dessa ocidentalização era o Estado ser o mais laico possível, e o fundador da Turquia é o Mustafa Kemal Atatürk. Né? Atatürk não era o sobrenome dele, é um título que foi dado a ele, que significa justamente pai dos turcos. Ele é o único turco que pode ter esse nome, e ofender, macular a memória do Atatürk é crime na Turquia. Ele é o fundador da República Turca Moderna. E o pensamento kemalista era o de manter a Turquia como um Estado laico, como um Estado moderno, moderno eu digo nos padrões de eficiência, de cientificidade, de padrões ocidentais. E os principais guardiões do kemalismo eram as Forças Armadas, né? Inclusive, sob a justificativa de combater a islamização da política turca, que os militares, mais de uma vez, deram golpes de Estado sob a justificativa de preservar essa essência kemalista do Estado Nacional Turco. Então, resumindo bem, claro, nós temos um programa em que foi, 1 hora sobre Turquia, em agosto de 2016, para quem quiser ouvir bastante sobre a situação turca. Nós temos também 2 Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Turquia. Então, resumindo bem, isso é o kemalismo. E o kemalismo sai muito enfraquecido desse referendo. O kemalismo já estava enfraquecido, porque o Erdogan fez, né, aquele expurgo nas instituições turcas, e o kemalismo era um dos principais obstáculos dele ao poder, já que o Erdogan ele é, de certa forma, um islamista moderado, né, dentro do cenário político turco. E para os kemalistas não existe isso. Para os kemalistas, um islamista, ou seja, alguém que aprova a presença da religião na política, já seria uma figura a ser combatida. E o segundo grupo que perde com o referendo são dos curdos, né? Lembrando que o Erdogan prefere ter que abdicar do poder a ver a formação de um Kurdistão, de um Estado Nacional curdo, e agora com a centralização do poder nas mãos dele, muito provavelmente os partidos curdos poderão sofrer perseguições, muito provavelmente a repressão aos curdos, ao Kurdistão, vai aumentar. Lembrando que os curdos têm sim movimentos que usam da violência, que são classificados como terroristas pelo governo turco, tá? Não estou dizendo aqui que os curdos são todos uns anjinhos, óbvio, ali é uma disputa ali por espaço, literalmente por poder. Mas é uma das razões da Turquia ter entrado no conflito na Síria. Mas, de qualquer maneira,
os curdos, especialmente os partidos curdos, ou seja, os curdos democráticos, muito provavelmente são os que mais perdem nesse cenário. Agora, o que foi aprovado nesse referendo? Né, inicialmente eram 21 propostas. Das 21 propostas, 3 foram consideradas inconstitucionais por uma comissão parlamentar. Ou seja, 3 sequer foram apresentadas perante a Câmara. Das outras 18, todas foram aprovadas à Câmara, todas foram aprovadas na Câmara, e aí foram para ser referendadas ou não pelo voto popular. Por quê? Porque o Congresso, na votação final, não chegou no número mínimo de implementação direta dessa reforma, que seria de 367. Como apenas, entre aspas, 339 deputados votaram a favor, foi necessário o referendo, foi necessário o voto popular. Dessas 18 emendas aprovadas a irem à votação das 21 originais. O que significam essas 18 emendas? Né? A primeira fala sobre... aí eu vou dar um panorama bem geral aqui, tá, gente? Até porque, né, eu não sou um constitucionalista do Brasil, muito menos um constitucionalista turco. Né, meu conhecimento é de história, não de direito. Direito ser o básico, olha lá. A primeira proposta, né, determinava a imparcialidade do judiciário. A segunda proposta aumenta o número de cadeiras no parlamento de 550 para 600. A terceira diminui a idade mínima para um candidato concorrer a uma eleição de 25 para 18 e tira a condição de ter feito o serviço militar obrigatório. E indivíduos com relações às Forças Armadas não podem concorrer às eleições. Ou seja, isso daqui fica muito claro que é para enfraquecer o kemalismo, para enfraquecer a tradição das Forças Armadas como formação política turca. A quarta determina que os mandatos, né, ia falar termos porque eu estou lendo em inglês, né, os mandatos dos parlamentares são estendidos de 4 a 5 anos e as eleições parlamentares e presidenciais serão realizadas conjuntamente a cada 5 anos e, caso um candidato presidencial não consiga uma maioria simples no primeiro turno, teremos um segundo turno entre os dois candidatos mais votados. A quinta proposta, o parlamento vai mudar algumas das suas comissões internas. Na próxima emenda, para alguém poder ser candidato presidencial, tem que ter o apoio de um ou mais partidos que tenham 5% ou mais das cadeiras no parlamento e pelo menos 100 mil eleitores. E o presidente eleito não precisa mais encerrar o seu vínculo a um partido, caso ele tenha um. Por quê? Porque no parlamentarismo, né, o presidente é uma figura extremamente simbólica, então muitas vezes para demonstrar essa neutralidade, né, um presidente do parlamentarismo, ele abria mão de ser membro, de ser integrante, de ser filiado a um partido. Próximo, o presidente torna-se tanto chefe de Estado quanto chefe de governo, com poder para nomear e demitir ministros e o vice-presidente. O presidente pode decretar em relação a assuntos executivos e se o legislativo fizer uma lei sobre o mesmo assunto em que o presidente tiver feito uma ordem executiva, a lei do legislativo terá precedência. Próximo, o parlamento pode abrir uma comissão parlamentar de inquérito com maioria absoluta e vai discutir a proposta por um mês. O presidente pode apontar um ou mais vice-presidentes. Se a presidência ficar vacante, novas eleições devem ser realizadas em 45 dias. Se as eleições parlamentares estiverem a menos de um ano de acontecerem, então as eleições parlamentares também são antecipadas para serem realizadas junto com a eleição presidencial. O presidente e 3/5 do parlamento
podem decidir por novas eleições, então dissolvendo o parlamento com antecedência. O presidente pode declarar estado de emergência, porém precisa de aprovação parlamentar. O parlamento pode estender, retirar ou encurtar a declaração de estado de emergência. Um estado de emergência pode ser estendido por até 4 meses, exceto durante guerra, quando não existirá limitação. E qualquer decreto presidencial feito durante um estado de emergência vai precisar de aprovação do parlamento. Os atos do presidente estarão sujeitos a uma revisão jurídica. As cortes militares estarão abolidas, a menos que sejam realizadas para investigar ações militares durante uma guerra. Com a abolição das cortes militares, agora o número de juízes na Corte Constitucional vai ser reduzido de 17 para 15 e, consequentemente, os apontados pelo governo, pelo presidente, vão ser de 12, com 3 sendo nomeados pelo parlamento. Uma próxima reforma fazia mudança, adaptação de vários artigos da Constituição para adaptar os poderes executivos ao presidente, ou seja, mudança de grafia mesmo, mudança de nomes. A próxima eleição geral vai ser realizada em 3 de novembro de 2019. Caso o parlamento decida por eleições preliminares, elas devem ser realizadas no mesmo dia, ou seja, eleições para o parlamento e para o próximo presidente. E assim que a lei estiver vigorando, as cortes militares serão abolidas. E a última emenda determinava que de todas essas emendas que eu falei, que eu citei, quais vão passar a vigorar assim que elas forem aprovadas pelo voto popular, e outras apenas quando o novo presidente assumir o cargo. Então, as últimas 2, 3 aí são mais técnicas do que de conteúdo. Né? Pelo conteúdo fica aí claro, né, a questão da concentração ou não de poderes na presidência, aí é uma avaliação também de cada um. Porém, o que fica muito claro é a diminuição do poder dos militares, né, ou seja, dos kemalistas, abrindo caminho aí para uma Turquia mais centralizada na figura do executivo, um executivo eventualmente apoiado em questões religiosas ou em questões ditas populistas, digamos assim, né? E veremos as cenas dos próximos capítulos, né? Como vai ser o pleito da oposição em relação a irregularidades, como vai ser a aceitação do referendo pela população, e se haverá uma reação por parte das Forças Armadas ou não. Muito provavelmente não, já que o comando das Forças Armadas sofreu um expurgo. Mas, de qualquer jeito, esperamos aí ter feito um resumo satisfatório do referendo na Turquia. E, resumindo, né, qual a importância desse referendo? Né? Primeiro, você você rompe com uma tradição histórica do Estado turco. Segundo, você corre o risco de criar uma ditadura, né, o sultanato do Erdogan. E terceiro, você aumenta justamente uma retórica que faz parte da retórica do governo Erdogan, e nossos ouvintes sabem disso, né? De como uma retórica nacionalista, expansionista, centrada na figura aí de um grande líder, de um grande condutor, e distancia a Turquia da União Europeia. E por mais que algumas pessoas achem que isso é bom, porque preserva a União Europeia de um país de maioria islâmica, alguma coisa assim, ao mesmo tempo, ela demonstra claramente que a Turquia não está mais interessada em nem menos tentar cumprir com os requisitos democráticos da União Europeia. Ou seja, pode virar aí mais um daqueles governos que nós temos. O modelo que o governo do futuro do Erdogan pode, não estou afirmando, pode se tornar, não é um Irã ou uma Arábia Saudita, que são estados teocráticos,
mas né, tem um componente religioso muito forte, né? Não dá para dizer que a Arábia Saudita é uma teocracia per se, né? Mas são os governos, por exemplo, de alguns dos presidentes, entre aspas, com várias aspas, né, de algumas ex-repúblicas soviéticas, como o Cazaquistão, como o Belarus, como o Azerbaijão, que são caras que estão, né, há décadas no poder, às vezes, centralizando o poder em torno da sua figura, né, um verdadeiro culto de personalidade. Então, acredito que esse que vai ser o parâmetro, né, que a gente talvez vá poder medir o governo Erdogan no futuro próximo. Premier britânica Theresa May pede eleições antecipadas a 8 de junho. A Theresa May pegou aí todo mundo de surpresa, né, com esse pedido. Tá gerando bastante discussão ainda no Reino Unido, porém já foi aprovada pelo parlamento essa eleição antecipada. Lembrando que o Reino Unido, e como basicamente qualquer país parlamentarista, né, você tem a dissolução do governo de uma forma muito mais rápida por meio de você antecipar eleições, que muitas vezes é um mecanismo, né, de ou você criar um governo quando você tem um parlamento travado, que foi o que aconteceu, né, a gente, né, o podcast Xadrez Herbal existiu basicamente num período de muita indecisão na Espanha, né, como nossos ouvintes devem se lembrar, porque o parlamento espanhol não conseguia estabelecer uma maioria, então você tinha eleições frequentemente. No caso britânico, ela pediu a antecipação das eleições que estavam previstas para 2020, né, lembrando que a Theresa May entrou no cargo como sucessora do David Cameron, que venceu as eleições do ano passado. Ou seja, o Reino Unido vai ter duas eleições em anos sequenciais, né, uma eleição em 2016 e uma eleição em 2017. E ela pediu a antecipação das eleições. Por que ela fez isso, né? Vamos lá, assim, então assim, ela pode fazer isso, tanto que ela recebeu a autorização do parlamento para fazer isso. Vai ser uma eleição basicamente como qualquer outra eleição, tá? Com campanha, com debate na televisão. Vai ser uma eleição só extremamente antecipada, mas vai ser uma eleição normal, né? O termo em inglês para quando essa eleição antecipada é o snap election, mas é uma eleição igual a qualquer outra. Agora, por que ela fez isso, né? Primeiro, porque ela quer ter a confirmação, digamos assim, popular, a legitimação popular do seu governo, e não apenas do seu governo, mas principalmente da sua condução do processo do Brexit. Então o que acontece? Ela quer testar a aprovação popular, imaginando que ela receberá a aprovação popular, né? De que ela está conduzindo bem o processo do Brexit e que ela tem autoridade do povo, né, para terminar esse processo. Segundo motivo, o Partido Conservador já tem uma maioria no parlamento britânico. A gente já falou disso aqui também. Porém, os termos do Brexit ainda andavam um pouco nebulosos, né? A Suprema Corte do país disse que o assunto devia ir ao parlamento e à Câmara dos Lords, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. A Theresa May conseguiu vitórias nos dois casos. Então, o que a Theresa May quer agora é expandir a base do Partido Conservador para conseguir... eu vou usar um termo aqui que denota autoritarismo, mas não é a intenção, tá, gente? É mais falta de vocabulário minha do que uma crítica. Mas para ela poder impor o Brexit que ela desejar. Ela quer aumentar a base do seu próprio partido dentro do parlamento britânico. E, ou seja, para conseguir conduzir o Brexit sem ficar precisando de negociações, de barganhas dentro do parlamento ou da Câmara dos Lords, que foi o que ela correu risco nos últimos meses. E aí você tem uma questão do timing que é muito interessante, que é muito importante, que é o seguinte: no momento,
o Partido Trabalhista Britânico, ele está basicamente arruinado, né? Ele não fala o mesmo idioma. Nós vimos nos últimos meses, né, as votações sobre os termos do Brexit, que os parlamentares do Partido Trabalhista não tinham basicamente nenhuma uniformidade de voto. A liderança do Partido Trabalhista, o Jeremy Corbyn, ele tá quase chegando no nível François Hollande, de nem a mãe dele gosta dele. Então o Partido Trabalhista não vai conseguir se mostrar uma grande resistência ao Partido Conservador. Tanto que, olha só, a primeira pesquisa já feita depois do pedido de novas eleições pela Theresa May, feita hoje, quinta-feira, dia 20, os conservadores têm 48% das intenções de voto, os trabalhistas têm 24%, os liberais democratas, que é o partido amarelo, digamos assim, tem 12%, e o UKIP, o partido mais radical do nacionalismo britânico, né, que é a União para a Independência do Reino Unido, tem 7%. Ou seja, as primeiras pesquisas já dão basicamente uma surra com quase maioria absoluta do parlamento para Theresa May. Lembrando que a Theresa May, hoje, o Partido Conservador tem 330 assentos, que foram correspondentes a 36%, basicamente 37%. 37% dos votos na última eleição. Ou seja, ela pode ir de 37%. E aí você tem aquele cálculo de proporcionalidade, né? Enfim, é um cálculo diferente, né, no parlamentarismo, né? Não é simplesmente, né, vai depender de cada país, mas não é assim, um por um. Mas o fato é, se com 37% ela conseguiu 330 assentos, imagine se ela tiver de fato os 48%. O Jeremy Corbyn na última eleição teve 30% dos votos. Agora as pesquisas, a primeira pesquisa, que óbvio é preliminar, não quer dizer muita coisa, mas já indica 24%, uma queda. Então assim, o timing é muito bom para Theresa May. Por quê? Porque ela vai conseguir testar, digamos assim, a sua popularidade em relação ao Brexit e provavelmente vai conseguir uma maioria esmagadora, né, uma surra, ou usando o termo mais bonitinho, né, em inglês, uma landslide victory, né, que também é conhecido como surra, para conseguir uma quantidade de parlamentares muito maior do que ela tem agora. E, finalmente, tem um outro aspecto. O último aspecto é o seguinte: ao fazer isso e eventualmente conseguir essa grande vitória dos conservadores, do Partido Conservador, ela basicamente sepulta a ideia de um segundo referendo sobre o Brexit. De um segundo referendo sobre voltar atrás no Brexit, ou a confirmação do Brexit, ou então um segundo referendo de independência da Escócia, porque agora o parlamento será dominado pelo Partido Conservador e adotará essa posição. Então ela repito, pegou muita gente de surpresa, muita gente, basicamente todo mundo, né? Deixou muita gente pé da vida, a gente já vai falar um pouco disso, mas foi um timing muito preciso da parte dela. Porque tudo indica que ela vai ter uma baita vitória, vai conseguir um parlamento completamente a seu favor e vai então impor as regras do Brexit, as regras que ela desejar e sem muita oposição. E aí eu disse que essa decisão dela deixou algumas pessoas pé da vida, né? Por quê? Primeiro, alguns parlamentares, mesmo os conservadores, não poderão disputar reeleição, né, pelas regras. Então, mesmo algumas pessoas do partido da Theresa May, não sei dizer se são próximas ou não do seu gabinete, já vão perder o seu cargo, que ganharam terão um mandato encurtado. Porque, né, você ganhou ano passado. E aí tem alguns que pelas regras não vão poder disputar a reeleição, né? Então vão ter que, sei lá, mandar currículo, procurar um trampo, alguma coisa assim. Segundo, deixou muito pé da vida a líder do Partido Nacional Escocês, a líder do partido, do Parlamento Escocês, a Nicola Sturgeon, né, que é a primeira-ministra da Escócia, digamos assim, dos poderes devolutos, dizendo que isso é uma forma de sabotar os interesses do Reino Unido
porque aí ela vai impor um Brexit duro, né, o hard Brexit, que é aquele sem muita negociação, sem muito espaço para diálogo, na visão dos críticos, e vai correr o risco de solapar o interesse da Escócia. Só que foi levantado um dado interessante pelo... qual foi o jornal aqui? Putz, acho que eu perdi o link. Mas foi levantado um dado interessante, que é o seguinte, que nas últimas eleições em que os conservadores saíram vitoriosos, quando eu digo as últimas, desde a Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Apenas em 2, os conservadores poderiam, digamos assim, abrir mão dos representantes escoceses. Então, se os escoceses forem em massa à votação e eles não forem votar, digamos assim, no contra o Partido Conservador, mas forem votar contra o Brexit, isso pode gerar um pequeno revés para a campanha eleitoral da May, porque a Escócia ela tem uma proporção na Câmara dos Comuns. Vai ficar um termo meio paradoxal aqui que eu vou falar, mas a proporção da Escócia na Câmara dos Comuns é bastante desproporcional à sua população. A população escocesa hoje ela é de pouco mais de 5 milhões de pessoas, de habitantes. Só que eles elegem um número de 59 representantes para o parlamento, para a Câmara dos Comuns. Né? É um número bastante desproporcional perante a sua população. Atualmente, desses, apenas um desses 59 é do Partido Conservador. Então, essa votação muito provavelmente não será tranquila para Theresa May dentro da Escócia. E esse, por enquanto, é o único pequeno risco de revés para Theresa May, que, repito, tomou uma postura que pegou todo mundo de surpresa, porém foi extremamente inteligente e muito provavelmente vai dar certo pensando na Theresa May, no Partido Conservador, né? Então a gente vai ficar de olho, né, pro que acontecer, pro que rolar. Muito provavelmente essa eleição vai determinar os termos da negociação do Brexit, ou seja, qual vai ser a postura do governo britânico perante a União Europeia. E tem outra coisa, o Reino Unido ele ainda não começou a sentir o que se especula que sejam todas as consequências do Brexit, né? Por exemplo, a migração, a saída de empresas e de negociação de bolsa de valores, né? Que a gente já comentou, o professor Daniel comentou, o governo japonês basicamente ameaçou o Reino Unido com isso. Então, nesse momento, o Brexit ele ainda tem muita moral, digamos assim. Ele ainda é visto como uma coisa que está acontecendo, que vai acontecer, então já que vai acontecer, que seja dada autoridade a Theresa May. Provavelmente vai ser esse o pensamento da campanha, provavelmente vai ser esse o pensamento do eleitorado. Claro, ainda faltam aí alguns meses para a eleição, vamos ver o que vai acontecer, mas os motivos da Theresa May ter feito isso são esses. Ela conseguir legitimidade popular, conseguir maioria no parlamento para uma negociação, impedir eventuais tentativas de voltar atrás ou de um referendo escocês e aproveitando aí um momento de extrema fraqueza, né, do Partido Trabalhista, que está aí, não fala o mesmo idioma, o seu número de integrantes, de partidários, é um dos menores dos últimos anos. Então, vamos ver aí como é que vão ser, mas está aí explicado mais ou menos o que deseja a Theresa May ao convocar essas novas eleições. Felipe, só lançando uma provocação, pensando na semana que vem, quando a gente vai discutir os resultados do primeiro turno nas eleições francesas, qual o impacto que você acha que as urnas na França podem ter nas eleições britânicas? Tá, você não quis lançar uma provocação, né? Você quis me lançar na fogueira. Você né, deu aquele... Você foi aquele zagueirão que deu aquele passe camarada recuando pro goleiro com... Na fogueira. Com Rooney
e Tevez correndo na minha direção. Eu acho o seguinte, que o resultado francês, ele certamente vai... se a Le Pen vencer na França, o eleitorado britânico não conservador muito provavelmente vai se desencorajar a votar. Ele vai olhar e vai falar, dane-se, não vou sair de casa para votar, Le Pen já ganhou lá, não tem nada que eu possa fazer, então o problema é deles. Lembrando que o segundo turno da eleição francesa é em 7 de maio, ou seja, quando o voto, a próxima eleição britânica ocorrer, nós já teremos o resultado final. Agora, se ganhar um candidato, por exemplo, Macron de centro, o próprio Fillon, que é mais improvável, mas hoje a gente tem praticamente um empate quíntuplo, nas prévias da eleição francesa. Eu acho que se ganhar um candidato que não seja anti-União Europeia, que não seja soberanista, isso eventualmente vai incentivar o eleitorado conservador britânico. Entendeu? Então, assim, a Le Pen vai ser um balde de água fria para quem ainda quer brigar contra o Brexit. E uma vitória de um candidato pró-União Europeia vai incentivar o conservador britânico, porque ele vai olhar e vai falar, a União Europeia já vai cuidar da vida deles lá, a Le Pen nem ganhou esse tal de Macron aí, então deixa eles cuidando da vida deles, vamos aqui pra rua votar para garantir que a Theresa May vai ganhar, vai cuidar da nossa vida. Então eu tendo a pensar nisso, o ponto o ponto de desequilíbrio é a Le Pen, A vitória da Le Pen na França certamente será um balde de água fria para os não conservadores e os contra o Brexit no Reino Unido. Que assim, hoje a próxima eleição ela não vai decidir, não vai ser basicamente sobre o Partido Conservador, vai ser sobre o Brexit. Agora, a vitória de algum outro provavelmente vai incentivar os conservadores a irem às urnas. Lembrando que a gente está falando, no caso do Brexit, quando a gente teve o referendo, o número de votantes, esqueci o nome em português, em inglês é o turnout, foi de 72%. Ou seja, quase 30% dos eleitores britânicos ficaram em casa na votação do Brexit. E aí, se a Le Pen vence, pode ser que fique mais gente em casa. Então, se a Le Pen perder, pode ser que mais gente vá para a rua votar a favor do Partido Conservador. Eu acho, e aqui é uma análise / opinião, que o ponto de desequilíbrio, como afetar será esse. Agora, se o Tevez vai tomar a bola do meu pé e fazer o gol, não sei. E excepcionalmente, nessa semana, não teremos a coluna da professora Vivian Almeida. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, dia 18 de abril. Papa Francisco envia carta a Michel Temer e recusa convite para visitar o Brasil. O Papa alegou questões de agenda para não vir ao Brasil ainda em 2017. Ele disse que está rezando pelo país e que acompanha com atenção os eventos no Brasil e teria dado aí uma não vou dizer um tapa em luva de pelica, porque não pega bem dizer que o Papa deu um tapa em alguém, mas ele deu ali uma alfinetada. Só se fosse um Borja. Não, se fosse o Borja ele não dava um tapa, ele arrancava o olho e jogava num caldeirão de óleo fervente e depois ia para uma orgia com a própria filha. Ele disse: sei bem que a crise que o país enfrenta não é de simples solução, uma vez que tem raízes sociopolíticos econômicas, e não corresponde à Igreja nem ao Papa
dar uma receita concreta para resolver algo tão complexo. Porém, não posso deixar de pensar em tantas pessoas, sobretudo nos mais pobres, que muitas vezes se veem completamente abandonados e costumam ser aqueles que pagam o preço mais amargo e dilacerante de algumas soluções fáceis e superficiais para crises que vão muito além da esfera meramente financeira. Né? Ou seja, ele basicamente disse pro Temer, olha, você está fazendo errado aí e os pobres estão pagando pato. Né? Então, não pode vir ao Brasil aí por uma questão de agenda, o que, assim, não vou dizer que o Papa está enrolando o Temer, também não vou dizer que o Papa está mentindo, né? Não sou eu aqui que vou acusar ele de pecado. Mas, assim, né, talvez tenha a ver aí com o cenário de crise política, até porque ele vir ao Brasil, vai parecer que ele está endossando, né, o governo Temer, alguma coisa assim. Lembrando que a última vez que ele veio ao Brasil, ele passou por um verdadeiro beijamão, né, com a Dilma, trocentos governadores, senadores, deputados, juízes. Teve aquela falsa polêmica de que o Joaquim Barbosa ignorou a Dilma, né, quando foi apresentado ao Papa Francisco. Então, muito provavelmente ele não vem para não parecer que está endossando o governo Temer no momento de crise e deu essa alfinetada aí no atual presidente. Caso o Alexandre, nosso ouvinte clerical, queira fazer algum complemento ou algum adendo, né, deixando muito claro que não estamos acusando o Papa Francisco nem de mentir, nem de usar a força física, ele fique à vontade. Até porque você já foi excomungado mesmo, né? Você não tem problema nenhum de fazer esse tipo de acusação. Cara, eu não fui excomungado, assim. E além disso, eu tenho um tio padre, eu ainda tenho ali um advogado no pistolão. Você que é um apóstata. Você herege. Não católico. Então, você adotou uma doutrina herética. Se pá, você tá pior que eu. Um abraço pra minha mãe que ouve o programa. Um beijo pra dona Laura. Notícia da última quarta-feira, 19 de abril. Ao menos 2 mortos por disparos são registrados nas manifestações na Venezuela. A situação na Venezuela tá longe de melhorar, aparentemente. Um estudante de 18 anos chamado Carlos José Moreno morreu após tomar um tiro na cabeça. E uma mulher de 23 anos, que as matérias que a gente achou não identificam o nome dela, foi atingida por um outro disparo no estado de Táchira. O Maduro fez um pronunciamento pedindo a lealdade das Forças Armadas e da população. Inclusive as Forças Armadas fizeram ali um juramento de lealdade, digamos assim, enfim, garantiram que estão do lado do governo Maduro, e isso a gente já tinha comentado, né, algumas vezes, que o exército venezuelano é uma instituição hoje controlada por aliados do Maduro e é uma instituição chavista, só que além de chavista também está leal a Maduro, né, porque já começa-se inclusive a especular que o exército poderia dar um golpe no Maduro, mas um golpe chavista, não um golpe de direita, um golpe à esquerda, falando que o Maduro já não tá deixando o caldo desandar e poderia fazer isso, mas aparentemente o comando das Forças Armadas garantiu a sua lealdade ao governo Maduro. Além disso, o Maduro disse que, né, conclamou a Milícia Nacional Bolivariana, que é um grupo de voluntários de apoio às Forças Armadas, que contaria com centenas de milhares de efetivos. Ele disse que repudia os traidores da pátria e que é necessário um fuzil para cada miliciano e um fuzil para cada miliciana. E lembrando, né, que a gente já citou esse racha do PCUV aqui no partido, inclusive no programa, inclusive a criação de novos partidos como a Maré Socialista, por exemplo. E, além disso, também teve uma notícia não confirmada ainda de que um soldado foi morto na Venezuela durante os protestos. Essa notícia foi de que
foi dada em alguns meios de comunicação apenas, porém não foi assim, ainda não, a gente não conseguiu confirmar em muitos lugares. É sempre uma afirmação bem pontual de que um integrante da Guarda Nacional da Venezuela que foi morto durante as manifestações. Então ele teria sido o sargento San Clemente Barrios Neomar, em Los Castores. Ele teria sido morto por a tiro também. Não teria sido por um linchamento, alguma coisa assim, teria sido por um ferimento à bala. Então, essa é outra informação que a gente ainda não... Assim, então ela existe essa denúncia, porém a gente ainda não tem muitas fontes diferentes dizendo isso. São apenas algumas fontes, então, né, tem sempre aquela coisa, né, de correr o risco de ser uma coisa plantada ou para escalar tensões, alguma coisa assim. Então, o fato é, a situação na Venezuela não parece que vai melhorar em relação a esses protestos, em relação à legitimidade, ou melhor dizendo, a pouca legitimidade do governo Maduro, ou falta de. E, além disso, duas notícias econômicas, né? Uma delas é de ontem, quarta-feira, dia 19, em que a General Motors anunciou que vai encerrar suas operações na Venezuela depois que uma unidade da montadora no Centro Industrial de Valência foi confiscada pelas autoridades públicas, incluindo aí ativos da companhia como veículos que foram retirados ilegalmente de suas instalações. Segundo a GM, abro aspas aqui para o comunicado, a GMV, né, General Motors venezuelana, repudia as medidas arbitrárias tomadas pelas autoridades e irá tomar todas as medidas legais dentro e fora da Venezuela para defender seus direitos. No caso dessa planta em específica, ela era operada por 2.678 funcionários, e ela diz que isso provavelmente também vai afetar os outros milhares de funcionários de outras plantas e concessionárias, e que serão pagos os direitos trabalhistas. E segundo alguns observadores na Venezuela, esse confisco seria uma forma de desviar a atenção da crise econômica e da violência e provocar, digamos assim, os Estados Unidos, já que o Maduro denuncia, né, os Estados Unidos como articulador desses protestos na Venezuela, como uma forma de eventualmente derrubar o governo. E finalmente, olha só que notícia curiosíssima, né, que saiu no El País hoje. A posse do Trump, né, as posses presidenciais nos Estados Unidos, né, elas são feitas com doações, né, as festas, né, de empresas, pessoas, bilionários que querem aproximar-se do poder, querem... Né, doações não, Felipe, são investimentos. Pode ser também. Né, enfim, né, então... Já que você quer contratar, sei lá, o Guns N' Roses para tocar na posse, então a gente vai pagar aqui o cachê do Guns N' Roses, alguma coisa assim. E o que acontece? Uma empresa chamada Citgo doou ou investiu $500 milhão para a posse do Trump. Agora, que empresa Citgo é essa? CITGO. É a filial norte-americana da petrolífera estatal venezuelana, a PDVSA. Então, assim, a principal empresa estatal venezuelana, a sua petrolífera, também conhecida como a empresa que pode explorar a maior reserva de petróleo conhecida, doou $500 milhão para a posse do Trump. Então, é bastante curioso, né, que isso tenha acontecido. E só para constar, meu caro Matias, a fábrica da GM tomada pelas autoridades teria sido fruto de uma decisão judicial baseada em uma disputa comercial que já dura 17 anos com um concessionário local. Ou seja, muito provavelmente teria sido então aí uma ordem política com essa desculpa, digamos assim, com essa justificativa jurídica por conta dessa retaliação, desse choque com um concessionário local. Ou seja, alguém processou a GM e aí a justiça deu ganho de causa, e como parte do ganho de causa deu uma fábrica, né? Confiscou uma fábrica como indenização, alguma coisa assim.
E outra coincidência envolvendo a família Trump foi nessa visita recente à China, né? Que no mesmo dia no qual a Ivanka Trump, a comitiva presidencial, né, jantou com Xi Jinping, presidente da China, da República Popular da China, 3 marcas da assessora do presidente, que não é contratada pela Casa Branca, foram registradas no país. Mas é só uma coincidência. É uma coincidência, né? E falando no topetudo também, próxima notícia tem a ver com ele, já que ele retomou o patriotismo econômico e cortou a contratação de trabalhadores estrangeiros, né, Felipe? Ele assinou uma ordem executiva que vai limitar a contratação de profissionais especializados estrangeiros. E aí tem uma coisa que vai ser muito discutida nos Estados Unidos, isso certamente vai ser muito discutido, que é o seu novo decreto. Ele afeta a categoria de vistos, né, que H1B, que são cerca de 85 mil vistos oferecidos anualmente, que são popularmente chamados de vistos dos gênios, né? Mas que são os vistos acadêmicos e científicos, né? Para gente que vai fazer doutorado nos Estados Unidos, para gente que vai trabalhar em empresas de alta tecnologia, né? Muita gente liga esse tipo de visto ao Vale do Silício, justamente. Aí tem gente que especula que é uma retaliação do Trump, as empresas do Vale do Silício que não apoiaram na época da eleição, como o próprio Facebook, né? Então, assim, uma parte do decreto vai reorganizar aí a política de vistos e de permissões para trabalho nos Estados Unidos, e aí o Trump disse, inclusive, cerca de 80% dos que entram no nosso país por esse programa se paga menos do que a média dos trabalhadores americanos em idênticas condições. E aí, isso na verdade não foram nem palavras do Trump, desculpe, foi para um funcionário da Casa Branca. E aí, a ideia é limitar essa concessão apenas aos verdadeiros gênios, né? Apenas aos mais talentosos mesmos, e aí você aumentar a oferta de empregos aos cidadãos dos americanos. E, além disso, nos próximos 220 dias, os órgãos públicos dos Estados Unidos, os departamentos federais, vão ter que também rever as suas políticas em relação ao Buy American, Hire American, né? Então, assim, tem gente falando de forma até exagerada, meio caricata até, de que assim, o grampeador dos escritórios federais agora tem que ser fabricado nos Estados Unidos, sabe? Então isso vai cortar a isenção de taxas de importação que eram aplicadas a quase 60 países. Inclusive, quando o Trump anunciou essas medidas, ele estava, né, com um banner gigantesco atrás dele, justamente com esse slogan, né, que ele falou perante o Congresso, a gente analisou isso na época, né, que é o slogan do Buy American, Hire American, ou seja, compre americano, contrate americano. Né, e aí tem gente que tem coragem de dizer que o Trump não tem medidas protecionistas. Só para constar ainda sobre o Trump, no dia 3 de maio, ele vai se encontrar em Washington com o Mahmoud Abbas, o líder da Autoridade Nacional Palestina, e muito provavelmente vão discutir aí a questão das relações com Israel, a paz no Oriente Médio, a paz entre Israel e a Palestina, lembrando que o Trump já se colocou inclusive favorável inclusive a solução de um Estado, né? Não favorável, ele disse que ele aceita qualquer solução, ou seja, ele se distanciou da solução da política tradicional americana de que era apenas uma solução de 2 estados. Por motivo de feriados não teremos breaking news, mas a notícia mais quente dessa última quinta-feira, dia 20 de abril, ocorreu na região de Champs-Élysées, em Paris, na qual um policial foi morto e 2 foram feridos em tiroteio. Isso, foi um extremista
que o ato já foi reivindicado pelo Daesh, né, pelo auto-intitulado Estado Islâmico, via a sua agência de notícias, a Amaq. No caso, o terrorista se chamava Abu Youssef al-Baliki, e segundo o Daesh, ele era belga. Ele era de origem belga. Lembrando, né, aquela coisa que a gente já falou algumas vezes, que a nacionalidade da maioria da população muçulmana na Bélgica, na França, é local do país. Eles não são refugiados, não são pessoas que chegaram recentemente, inclusive às vezes são pessoas de segunda, terceira geração no país. Então vamos ver aí quais serão as consequências. Obviamente a cidade de Paris ficou em estado de atenção, né? Até porque a Champs-Élysées é uma das principais avenidas da cidade, né? Talvez a principal, né? É um dos principais cartões postais de Paris. Então vamos ver aí como é que vai ser. E, né, nas vésperas da eleição francesa, provavelmente, possivelmente, vai influenciar os ânimos, né, nas vésperas da eleição que teremos agora no fim de semana. Bem, não teremos menino Neymar essa semana, mas fica aqui o puxão de orelha a relações públicas da Adidas, que é uma das patrocinadoras da Maratona de Boston, que mandou um e-mail para todos os participantes que concluíram a corrida, dizendo que você sobreviveu à Maratona de Boston. Lembrando que na edição de 2013 houve um atentado também nesse evento, então foi muito infeliz da empresa alemã essa escolha de palavras. Passemos para os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush. Felipe, como se fala peão em russo? Eu não faço a mínima ideia. Piniete. Piódica. Enfim, o peão isolado da semana o peão isolado vai para a Rússia, né, porque ontem, quinta-feira, a Suprema Corte da Rússia classificou as Testemunhas de Jeová como uma organização extremista, determinou confisco de todas as suas propriedades pelo Estado, que tem 395 filiais na Rússia. Segundo o Ministério da Justiça russo, as Testemunhas de Jeová representam uma ameaça aos direitos dos cidadãos, à ordem pública e à segurança pública. E o que acontece, né? Assim, por que nós estamos dando peão isolado para a Rússia por conta disso? E vários ouvintes nossos mandaram, né, essas notícias nas últimas semanas. A gente recebeu um e-mail que eu estou para responder, inclusive, também. Porque nós somos a favor de liberdade religiosa, tá? Enquanto essa liberdade religiosa não interferir na liberdade dos outros, né? Nós somos a favor de liberdade religiosa e de liberdade de culto. A questão aqui não é tomar partido das Testemunhas de Jeová, né? Eu, inclusive, sou crítico em relação à questão da transfusão de sangue. E, por exemplo, num dos aspectos polêmicos aqui no Brasil, eu sou a favor, né, isso já teve várias vezes mandatos, processos sobre isso, né, de que menores de 18 anos não podem consentir com uma prática que pode levá-los à morte, tá? Então, um adolescente de 15 anos, que seja testemunha de Jeová, sofre um acidente de carro, precisa de transfusão de sangue, ele deve receber a transfusão de sangue. Ele ainda não tem idade para decidir sobre isso e os pais deles não têm o direito de decidir sobre isso. Dito isso, né, as Testemunhas de Jeová, é bom lembrar que elas sofrem uma perseguição muito grande, muitas vezes por conta da sua rejeição ao serviço militar. Né? Foi por isso, por exemplo, essa foi a justificativa de quando as Testemunhas de Jeová começaram a ser perseguidas na Alemanha nazista. Inclusive, de que eles não colocavam o serviço à pátria, o serviço a Fatherland, né, acima de qualquer coisa. Então fica aí o peão isolado para a Rússia, porque é um atentado a um dos básicos direitos humanos, né, que é a liberdade religiosa. Isso não significa endossar com as práticas das Testemunhas de Jeová, com a teologia de algum grupo, seja ele qual for. A questão é,
você tem liberdade religiosa, desde que isso não interfira na vida das outras pessoas e que você possa consentir com aquilo, né? E quando eu digo possa consentir, é que nem relações sexuais, né? Você defender a educação sexual nas escolas não significa você defender pedofilia, ao contrário de algumas pessoas falam, porque existe um negócio chamado consenso e existe um negócio chamado esqueci o termo, como se chama agora, ironicamente, mas em determinadas idades as pessoas não têm maturidade suficiente para consentir com algumas coisas. Então fica aí o peão isolado em nosso protesto em relação à Rússia, mais uma medida autoritária dentro da Rússia. Eu sou contra acordar os outros no final de semana, isso já aconteceu comigo e as testemunhas de Jeová. Eu moro em prédio, se ferrou. E o peão promovido, lembrando que a gente não compactua muitas vezes com o peão promovido, mas em geopolítica a gente tem que reconhecer certos feitos. Então assim, a gente, né, o peão promovido vai sempre para quem ganha eleição naquela semana. E no caso, então, o peão promovido vai para o sultão Erdogan I, que está aí construindo seu sultanato, enfraquecendo o kemalismo, enfraquecendo a ideologia laica do Estado turco, mas ele levou a eleição. O que a gente pode fazer? Os eleitores turcos decidiram, o peão promovido essa semana vai ir para o Erdogan, mas ainda continua sendo sempre o candidato eterno a peão isolado forever, peão isolado vitalício, alguma coisa assim. Bem, passemos agora para as dicas culturais. Sétimo selo. Bem, eu já adianto que, como o Felipe escreve o roteiro, eu dou algumas sugestões, claro, mas o corpo do roteiro é o Felipe que acaba fazendo. Ele acaba tendo uma vantagem em relação a mim, e nessa semana ele acabou escolhendo a dica que eu escolheria, devido às efemérides. Então fala qual é a sua dica, Felipe, a nossa dica. Chora mais. A minha dica é o filme Z. Zeta. Né, que o nome dele teoricamente é Z, né, do Costa Gravas. Justamente, assim, não é só, assim, o filme foi feito durante a ditadura militar grega. Ele fala de um assassinato de um político anterior à ditadura. Porém, ele é claramente uma ilustração e uma crítica ao governo militar da Grécia no final da década de 1960. Então essa é a minha dica, né? E que foi um dos poucos filmes que foram indicados como melhor filme estrangeiro e como melhor filme. Ele venceu como melhor filme estrangeiro no Oscar, não venceu como melhor filme, mas foi um dos poucos filmes nessa situação. Esse que é um filme franco-argelino, né? Ele competiu como uma produção da Argélia. Então essa é a minha dica cultural. Não sabia que o Matias ia reclamar, ia chorar, enfim, mas tá aí, essa é a minha dica. O Costa Gravas, ele tem 3 anos depois ele mostrou que ele entende de timing, né? Porque ele produziu O Estado de Sítio, que fala sobre a luta armada no Uruguai, e um ano depois houve o golpe cívico-militar no país. Mas a minha dica, então, eu vou pegar a dica que eu daria na semana seguinte, por conta das eleições francesas, mas eu já adianto ela e dou agora, que é o filme Les Bleus, Une autre histoire de France, que fala justamente, praticamente um Fronteiras Invisíveis do futebol da França dos últimos 20 anos. Então, você encontra ele nos melhores serviços de filme por streaming. Não vou citar nomes, mas tá lá. Felipe, considerações finais? Não, apenas, né, agradecer todo mundo que nos ouve, nos tolera, manda seu e-mail, manda seu recado e prestar atenção aí, né, que teremos eleições na França nesse final de semana. Certamente será o principal assunto do programa que vem. Então, né, juízo aí no feriado Tiradentes. Se for pegar a estrada, não beba, regule o carro, não durma na estrada. Se for ficar em casa, descanse, repouse, leia bastante, beba muitos líquidos. E é isso. Um beijo para todo mundo.
Bem, e se no mês passado a gente tocou, a gente comemorou, né, os 110 anos do frevo, 100 anos do samba, 100 anos do jazz, nessa semana são 100 anos do tango. Afinal, completou-se o centenário, né, da primeira execução do tango La Comparsita, de autoria do uruguaio Matus Rodrigues. Essa execução aconteceu numa apresentação da orquestra de Roberto Firpo no Café La Giralda, que atualmente está o Palácio Salvo, e em 1998 foi declarado como hino cultural e popular da República Oriental do Uruguai, isso pelo parlamento do país. E em 2009 foi incorporado na lista representativa do patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. Então vamos ouvir a interpretação de Julio Sosa, El Varón del Tango, comemorando aí os 100 anos de La Comparsita. Até a próxima semana.